Olá, gente, tudo bem? Vamos falar aqui, começando a falar do Flow Podcast, onde o Igor, que atualmente continua como o líder do Flow, entre aspas, e e o outro companheiro que foi expulso do seu próprio canal, que eu vou chamar de Ayub, que são as iniciais do seu nome, para que o YouTube não bloqueie meu vídeo ou até o meu canal, certo? Então, vamos começar lá. Pelo dia 8 de outubro, agora de 2024, nesse ano, o Ayub, ex-companheiro do Igor, ele foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão por injúrias, né? O ex-youtuber, eu gostaria muito de falar o seu nome, mas por segurança eu não posso falar, mas eu acho que vocês vão saber quem é, né? Então, nessa data ele foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão, porque ele teria feito uma injúria contra o ministro do ST, Flávio D. Ponto, também não vou dizer o nome completo para não cair no YouTube, e está associado, o nome dele está muito associado ao Ayub, ex-companheiro do Igor, daquele canal que ele criou e foi expulso, todo mundo sabe quem é, que ele tinha falado sobre o N pontinhos Z. E então, eu vou ter que falar muito em códigos nesse vídeo, mas vocês vão entender, tenho certeza que vão entender. E aí ele foi condenado a pagar 50 mil reais para esse. Hoje ele está no ST, o Flávio D. Mas na época ele era ministro, por ironia do destino, da Justiça do governo Lula. E aí o que foi cometido, segundo eles, foi em junho de 2023. E aí eu não vou entrar no mérito da questão sobre o processo, porque fez assim. Opa, falei que ele teria falado. Acho que depois eu vou colocar um pi aí. Mas aí eu vou colocar o link aqui de alguns noticiários que contém todas essas informações que eu estou passando para vocês. Então, eu vou falar sobre o Ayub. Já falei o nome dele agora, eu vou colocar um pi. M pontinhos é o nome dele de guerra, né? De redes sociais. Para mim, ele é uma criança. Não no sentido pejorativo do termo, mas assim, ele tem uma ingenuidade, ele tem uma espontaneidade que são assustadoras. E ele tem se ferrado desde que ele saiu da sua própria criação, que é o FLOL Podcast. E achei que foi muito injusto, né? Porque ele criou, aquele canal bombava. Eu não assisti mais depois que ele saiu, porque eu acho que quem dava graça naquele podcast era realmente o Ayub, ou M.K. Bom, aí eu fiquei surpreendida com o engajamento político desse canal FLOW, esse engajamento assumido, e esse canal deu uma de TV aberta, fez um debate entre os candidatos da prefeitura, que a gente sabe de que cidade que é, culminando na expulsão de Marçal.
vocês estão lembrados disso, né? Que teve até pancadaria entre assessores de Marçal com pessoas lá, foi bem feia a coisa, né? A política está tomando um nível agora que eu acho que nunca teve na história, né? De, assim... Já tinha brigas na Assembleia dos Deputados, mas assim, entre candidatos da prefeitura, que eu lembro, com a minha idade, que é avançada, é a primeira vez. Bem, aí... Bom, eu não sou a favor do Marçal, tá? Pelo contrário, eu nem votei nele, pelo amor de Deus. Eu insisto aqui, aonde que o Flow, ou o FLOL, ele foi parar com essa postura política, né? Clara, claríssima. Independente do que o Flow acredita ou não, ou que esteja engajado ou não com qualquer partido ou segmento da política que for. Então, eu tô falando do M. K, que ele pegou 1 ano e 2 meses por causa de xingamentos, acusações, segundo a juíza da Federal, que ele foi julgado pela Federal, acusações, segundo a juíza, palavras dela, xingamentos, acusações indiscriminadas e levianas, né, que ele foi condenado por isso. Aí eu insisto no que eu disse agora, que o MC ex-integrante do FLOL, ele é uma criança, né? Ele é uma criança. Ele é muito ingênuo, ele é muito espontâneo. Sim, eu gosto muito dele, tenho simpatia por ele. Tenho simpatia por ele. Eu não estou dizendo aqui que se eu sou a favor dessa ou daquela ideologia, mas eu acho que ele dava uma certa graça ao seu canal, sabe? Porque ele é realmente uma pessoa diferente. E eu gostava disso. Sem me comprometer com qualquer tipo de ideologia que ele esteja propagando. E ele recorreu à liberdade, né, enquanto recorre à decisão da juíza, do ST. E agora, nesse ano de 2024, em abril, uma segunda treta também. O Procurador-Geral da República falou que ele estava cogitando um crime de desobediência. Isso foi em 25 de abril de 2024. Ele foi acusado de propagar um discurso antidemocrático nas redes sociais. E olha, os perfis dele já tinham sido bloqueados pelo ST, o Supremo, né? Por quê? Porque o monarca, ele tinha questionado a idoneidade nas eleições. O monarca, não estou falando nem que sim, nem que não. Eu tenho aqui minhas convicções, mas eu não vou me expor aqui, por minha própria segurança. E ele foi questionado sobre a idoneidade nas urnas. E o ministro, aquele ministro que teve a briga com o dono bilionário, que é dono da Tesla, da Neuralink, né? O ministro que teve essa treta, que foi alertado pelo tribunal que rege as eleições, e
vocês estão vendo que eu estou tendo muito cuidado ao dizer as palavras, porque isso aqui cai como hashtag alguma coisa e é por ali que as pessoas vão pesquisar sobre, né? Então, esse ministro, inimigo do dono da Tesla, certo? Ele era, na ocasião, presidente da Corte Eleitoral, tá? E aí, teve um processo que foi dito que foi cometido pelo Ayoub, ou MC, de que ele tinha feito fake news. Aí o MC, Monark Bicicletas, quem não sabe o que é Monark Bicicletas, procura aí, será que elas existem ainda? Aí o advogado falou que o MC fez indagações opinativas no campo da opinião, sem caráter de informar algo ou alguém, tipo, sem intenção de influenciar algo ou alguém. Portanto, ele diz que, como era um caráter só de opinião, ele desconsiderava como uma fake news. Isso é advogado do MC, Ayoub. O nome dele é Bruno, aí depois M. Ponto, e o sobrenome dele é esse mesmo que eu falei. E ele foi bloqueado em algumas redes sociais, no Instagram, no Rumble, no Telegram, no Twitter e no YouTube, que ele já estava queimado, já estava excluído do YouTube já desde aquela época em que ele teve muitos problemas, por isso que ele saiu do canal, que ele falou sobre o NAZ, né? Que a gente sabe que isso sim eu sou contra. Eu achei um horror tudo aquilo que aconteceu na época e sou contra mesmo. Eu acho que não deveria ter essa liberdade de existir um partido nesse sentido. Porque eu acho que não tem cabimento, né? É muita loucura ter um partido do NAZ pontinho. Hoje em dia não tem como, né? Já acho que foi uma época da guerra que já passou, já morreu. E foi isso. Ele também foi acusado de estar envolvido na invasão lá no Planalto. E o advogado dele disse que ele reitera que ele nunca incitou, nunca instigou e nunca cometeu esse ato. Bom, então aí fica uma reflexão para todos, né, sobre essas informações e uma reflexão para todos nós aqui sobre os fatos que acontecem hoje nas redes sociais.